um indonésio chamado Kurniawan. Eu anotei aqui porque a pronúncia é realmente estranha. E esse homem foi um homem conhecido por ter uma das adegas de vinho maiores do mundo. Vinhos exóticos, né? Vinhos raros. E ele foi, de uma maneira assim meteórica, incluído na High Society americana, se não europeia. Os seus vinhos foram vendidos e ele movimentou, durante toda a sua curta trajetória, cerca de 50 milhões de dólares, pra vocês terem ideia. Cada garrafa, ou algumas das mais caras, foram vendidas por 600 mil dólares. E ele então, como sendo um homem que tinha uma adega particularmente invejável, começou a fazer parte de toda espécie de encontro de pessoas que apreciavam esse tipo de bebida. Ele levava vinhos caros, ele dava de presente, e assim, de fato, o seu nome foi cada vez mais tomando um contorno de algo interessante para se aproximar. Ele promoveu várias festas, teve vários vinhos leiloados por milhares de dólares, como falei, até que descobriram um dia que ele era um falsificador. O vinho que a High Society bebia era vinho vagabundo. Deixa eu rir disso, porque era vinho vagabundo. Deixa eu rir mais. Mas por causa do rótulo, eles achavam que estavam bebendo vinho extremamente singular. Esse homem que, na verdade, pouco sabia de vinho, o que sabia, estudou de internet, conseguiu enganar boa parte da elite europeia e americana, até que um homem suspeitou, comprou uma de suas garrafas no leilão, uma garrafa avaliada em alguns milhares de dólares, e começou uma investigação, e de fato chegaram depois na sua casa, o FBI foi envolvido, se você quiser pesquisar depois, e encontraram 16 mil rótulos, mais as garrafas, e os vinhos vagabundos que ele comprava e negociava. Por que eu estou dizendo isso? Porque o falsificador, na verdade, é aquele que imita o original, não é isso? O falsificador é aquele que faz com que a réplica, a cópia, seja o mais próximo possível do original, mas não é o original, nunca é o original. Assim é, por exemplo, a mentira. E toda a história desse homem era uma grande mentira. Ele, na verdade, pegou 10 anos de cadeia, não é? Fora as indenizações bilionárias que ele teve que fazer. Ele vivia de uma grande mentira. E essa mentira imitava justamente a verdade. A mentira é uma farsa, óbvio, mas ela é uma tentativa de se parecer com a verdade. Não é assim? É uma tentativa de parecer com o original, com o primeiro. É justamente sobre esse assunto que Paulo vai tratar no capítulo 4 de Timóteo. Ele vai falar da falsa doutrina, ele vai falar dos falsos mestres, mas de fato tem essa conotação de algo que parece com o original, de algo que de fato tem contornos de semelhança, mas não é o original. Por isso sempre será uma farsa. A minha conversa com você hoje vai ser as 3 faces da falsificação espiritual. Eu separei 3, existem várias. As 3 faces da falsificação espiritual, segundo o apóstolo Paulo, que vai dizer assim para nós. 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça,
pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Paulo aqui está escrevendo para o seu filho espiritual, como ele assim o chama, Timóteo. Timóteo, nesse momento da escrita paulina, ele está, na verdade, liderando, pastoreando a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, igreja que nós, na verdade, estudamos na carta de Paulo aos Efésios, igreja de um conhecimento dado por Paulo, conhecimento teológico, conhecimento de quem eles eram, conhecimento do Evangelho, algo que na verdade beira o contorno de uma obra de arte. É a teologia paulina para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso de fato era uma igreja que em Apocalipse vai ser chamada de a igreja que tem o conhecimento, mas o amor lhe faltava. A igreja em Éfeso, ao mesmo tempo, é uma igreja especial no sentido de que o conteúdo teológico do apóstolo direcionado à igreja era algo monumental. Era uma igreja especial porque tinha nada mais, nada menos do que Timóteo, um dos braços direitos de Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo porque ele tem o intuito de justamente orientar aquele jovem líder, de fazer com que Timóteo permanecesse firme na fé, dizer para Timóteo que era necessário ele guardar toda a doutrina ensinada por Paulo, doutrina que ele recebeu do próprio Cristo, como ele assim o diz. Mas no capítulo 4, Paulo começa aqui justamente a fazer com que Timóteo abrisse os olhos, não só Timóteo, mas toda a igreja, para justamente aqueles que estavam se achegando à igreja e estavam de alguma forma fazendo com que o evangelho ensinado pelo apóstolo, fazendo com que o evangelho ensinado por Cristo tivesse contornos mais além daquilo que de fato eles haviam aprendido. Paulo começa dizendo que o Espírito afirma expressamente. Que Espírito? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou o apóstolo a escrever suas cartas, o mesmo Espírito que usou os apóstolos em Atos 2 na propagação do Evangelho, o mesmo Espírito que impulsionava justamente um Evangelho salvador e transformador, agora estava dizendo expressamente para Paulo e provavelmente para outros homens, outros líderes, que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé e dariam ouvidos a ensinamentos outros, que no final da história, vai dizer o apóstolo, são ensinamentos de demônios. Vamos por parte aqui. O Espírito, ele vai orientar o apóstolo a justamente fazer com que Timóteo prestasse atenção nesses detalhes, porque a gente vai entender na nossa conversa aqui que não era algo tão gritante assim, não era algo que levasse os crentes de Éfeso a se ajoelharem diante de Diana dos Efésios. Não era algo que colocava o crente, quem sabe, em idolatria ou adoração a outras entidades. São detalhes, nuances, pequenas camadas que fazem de alguma forma com que o evangelho ele acabe se tornando uma coisa completamente diferente do que é. Ele vai dizer que alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E ele vai dizer sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Então, alguns, não é? Vai dizer Paulo, nos últimos tempos. Que último tempo? O último tempo seria o último tempo para o apóstolo, para os crentes do primeiro século. O último tempo seria algo profético, holístico para o futuro. O último tempo seria algo escatológico? Eu diria que sim para as três. Estava acontecendo naquele tempo, está acontecendo hoje e acontecerá nos últimos dias. Então, a maioria dos teólogos concordam que os últimos dias, não é? Os últimos tempos, na verdade, é um parêntese na história que tem-se início na ressurreição de Cristo e terminará justamente na sua volta. Essa é a fase, essa é, eu diria, a porção do bolo que na verdade caminha para o final, os últimos tempos, os últimos dias.
os últimos tempos que teve início no Evangelho de Jesus sendo propagado e se encerrará na sua vinda e de fato a finalização de todo um plano da parte de Deus. O que Paulo já estava vendo lá? Que haviam de fato pessoas que estavam apostatando da fé, abandonando a fé, largando a fé, porque estavam dando ouvidos a homens mentirosos. Não é isso que ele diz? Hipócritas, versículo 2, e que têm a consciência insensível. Quem eram esses homens? Eles eram mentirosos por quê? Porque aquilo que eles estavam ensinando, o conteúdo de sua pregação, o conteúdo de sua doutrina, era na verdade uma réplica, uma falsificação do conteúdo original. Por que eram hipócritas? Como Paulo vai dizer aqui no versículo 2, a palavra no grego é hipócrisis, que é muito semelhante ao sentido que nós temos em português, que é alguém que finge ser algo que não é. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é a réplica. Hipocrisia é a falsificação. Hipocrisia é justamente vender o produto que não corresponde com a mercadoria. Alguém já passou por isso aqui? Comprou alguma coisa na internet, né? A internet é tiro e queda para isso, né? E a foto estava maravilhosa, né? E a descrição perfeita. Mas quando você recebe o produto, não era isso, né? E aí você fica numa frustração tremenda porque você foi enganado. É justamente esse sentido que tem a palavra no grego, porque esses homens, eles aparentavam ser algo que eles de fato não eram. Paulo, na verdade, ele vai descrever aqui posteriormente que tipo de comportamento eles tinham. Provavelmente esse tipo de ensino que entrou na igreja no primeiro século e que fez um estrago, primeiro, segundo, terceiro, e que de fato existe até hoje, que na verdade é o grupo, né, de homens que se convertiam a princípio, né, faziam parte da igreja, eles aprendiam o evangelho, mas depois eles acabavam desenvolvendo a sua própria teologia, chegando às suas próprias elucubrações e respostas que ia ou ultrapassava a linha do evangelho pregado pelo apóstolo. Esse grupo, na verdade, é chamado de gnósticos. Gnose, que vem de gnose, conhecimento. Conhecimento porque eles buscavam justamente um respaldo filosófico, pagão, com uma mistura de judaísmo legalista, para imprimir uma espécie de evangelho completamente diferente, apesar de parecer com o original, porque você tinha Cristo, e de fato eles falavam de Jesus. Você tem literatura gnóstica do primeiro século, para quem quiser ler. Você tem ali de fato a salvação, você tem o paraíso, mas há sempre uma tentativa de dar uma melhorada nisso. Uma tentativa de dar uma melhorada. Mas a minha preocupação, e a do apóstolo Paulo aqui, está no fato de que é preciso ter cuidado com esses homens, sim, mas existem aqueles que dão ouvidos. E a preocupação de Paulo, ela é para com esses, os apóstatas, os que acabam de fato deixando o seu ouvido na reta de palavras que quem sabe são bem recebidas porque são convenientes. Porque, por que motivo, além da ignorância, de não saber, alguém iria ouvir o evangelho que estivesse carregando esse indivíduo para um distanciamento de Deus, se não a conveniência? Me lembro de uma história, acho que já contei aqui, de um seminarista da igreja no Rio de Janeiro, de onde congreguei, em São João. Eu acho que o Leonardo deve lembrar, José deve lembrar, o Ivanzinho, o pessoal que depois eu vou apresentar o pessoal do Rio de Janeiro que está aqui. Não é formação de quadrilha não, eles só estão passeando, porque carioca aconteceu, dizem que é formação de quadrilha, né? Ele era um seminarista, o cara pregava bem. Eu não vou dizer o nome porque está filmando, né? Não vou dizer o nome. Mas chegou a trabalhar na secretaria da igreja um tempo. E eu vi ele pregando. Era um cara assim, que tinha uma desenvoltura no púlpito, era um inteligente, e ele deu uma sumida da igreja, saiu, né? Tempos depois eu encontrei com ele no shopping. Eu falei: e aí, cara, como é que você tá? Nunca mais te vi. Ele: tô bem, sem tinha de dente assim, hein? Eu tô dando as pistas aqui para quem conhece aqui. E aí eu falei assim: mas que igreja que você tá? Ele falou: eu tô na igreja tal, que era a igreja completamente fora da caixinha, sabe? Eu falei: mas como assim? Eu tomei um susto. O cara era um estudante de teologia, ele, não sei se era segundo ano, alguma coisa assim, né?
Eu falei, mas o que te levou para lá? Porque todo mundo sabia que a igreja era herética. E ele falou assim, eu não quero mais me preocupar com nada, só quero ouvir algumas piadas e dormir com a consciência tranquila. Foi a resposta dele. E eu fiquei chocado. Eu também não era nenhum crente muito experiente na época, mas aquilo me chocou, porque me parece que o ouvido que encontra guarida nesse tipo de ensinamento, que é a distorção do evangelho, é o ouvido da conveniência. É o ouvido daquele que de fato está buscando, quem sabe, uma melhorada, né? Quem sabe uma espécie de conforto na falsificação do original. Eu diria para você que uma das faces justamente dessa espiritualidade fingida, dessa espiritualidade falsa, é a hipocrisia. Paulo vai dizer, né? Sob a influência de hipócritas, ou da hipocrisia, de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles são mentirosos, eles são hipócritas, eles dizem ser algo que eles não são, eles aparentam ser algo que não são. Você sabe o que é mais grave aqui? Eles têm a consciência, Paulo vai usar a palavra aqui de insensibilidade, mas a palavra no grego é como se tivesse sido ferida com ferro quente, e a ferida tornou aquela área de fato insensível, como algumas cicatrizes, né, que a gente tem que não se sente nada ali. É uma espécie de cauterização da consciência, sabe? A pessoa que finge tanto, ela finge ser tanto que não é, que no final da história ela perde todo o parâmetro moral, todo o parâmetro ético. Ela se torna alguma coisa que de fato é extremamente, eu diria, anestesiado para a realidade. Eu conheço gente assim mesmo. Pessoas que vivem um tipo de vida espiritual que é no final da história um grande teatro. É um grande teatro, não é condizente com a vida dele. E essa é uma das características justamente da falsa espiritualidade. Nunca é condizente com a vida. É um conjunto de premissas, é um conjunto de ensinamento, é uma espécie de performance, mas se você olha a vida do indivíduo, é um lixo. Se você olha a vida do indivíduo, é como Jesus disse justamente para os doutores da lei, para os estudiosos, é um sepulcro caiado, fede a podre. Por quê? Qual outro motivo ele teria para fingir se a sua vida não fosse, na verdade, um grande lixão? Por isso se finge, né? Por isso que para o apóstolo Paulo era necessário Timóteo ter cuidado, porque eles são mentirosos, porque eles são insensíveis e porque eles são hipócritas. Primeira coisa que eu queria dizer para você, eu já disse tantas, né? Mas para o início do ano, né? Quem sabe? Preste atenção no tipo de pessoa que você está seguindo. Preste atenção no tipo de homem para quem você está olhando. Preste atenção no tipo de indivíduo que você está se tornando. Porque se aquilo que você fala, aquilo que você professa, aquilo que você ensina não é condizente com a sua vida, se aquilo que você diz ser, se aquilo que você aparenta ser nos meios sociais não é condizente com o seu íntimo, você é um hipócrita. Você é uma farsa. Você é uma réplica. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o bonzão, santão, nem estou nem chegando perto disso. Mas se não é, não finja. Se não é, não finja. Seja você. Assuma de fato que nós temos fraquezas, assuma de fato que nós não conseguimos dar conta de todas as coisas, que a gente precisa todo o tempo da misericórdia de Deus. Mas não se torne um hipócrita. Porque esses, e aí que está justamente, quem sabe, a máxima desse primeiro momento, os hipócritas, mentirosos, eles não seguem a Cristo, eles seguem aos demônios, porque esses são enganadores. Esses são enganadores. Segundo momento, no primeiro momento eu falei para você que uma das faces dessa falsificação espiritual, dessa espiritualidade mentirosa é a hipocrisia. Segundo é o legalismo. E ele vai dizer isso aqui. Ele vai dizer no versículo 3: eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. O que é que estava acontecendo? É uma mistura de filosofia grega, não é? Com uma pegada meio judaica, mas é interessante porque os gnósticos, eles têm duas características que são completamente opostas. Você der uma estudadinha sobre o gnosticismo do primeiro século, você vai ver isso. Porque ao mesmo tempo que eles são legalistas no sentido de dizer que o casamento é pecado,
por causa da união carnal, né? O discurso era isso, por isso que eles proibiam o casamento. Na cabeça deles, alguém para ser espiritual, para ser um asceta, não é? Tinha que, de fato, repudiar a carne. E o casamento, por causa justamente do relacionamento sexual, para eles era algo que era menor, que era pequeno, não é? Os espirituais não se contaminam com esse tipo de coisa. Você sabe que no primeiro século, no segundo século, terceiro, você vai ter um grupo de pessoas, sempre teve na história da igreja, de pessoas que se retiravam da sociedade, iam viver em cavernas, iam viver em isolamento, homens que muitas vezes se gabavam de ficar dias sem comer, e isso você vai encontrar em alguns relatos. Por exemplo, Eusébio vai contar de um homem que ele não tomava banho há anos, a ponto de, à medida em que ele ia andando, os bichos caíam de seu corpo, porque ele dizia que o banho era justamente para aqueles que não tinham uma conexão com o divino, não eram seres espirituais. Ele já não ligava para isso, né? Eu não sei se nessa intensidade, mas tem gente assim até hoje que não toma banho, né? Mas eu acho que não é por causa disso não, né? Porcaria mesmo. Outros, por exemplo, não se relacionavam sexualmente, o mais comum. Outros iam viver em caverna, abstinência de alimentos. E de fato isso é tudo influência do gnosticismo do primeiro século. Eles, como Paulo está falando, proíbem o casamento justamente para o relacionamento sexual, porque para eles aquilo era menor, era pecaminoso, era algo, de fato, eu diria, não maior, se tratando de uma espiritualidade. Eles proibiam justamente comer alguns alimentos, abstinência de alimentos, Paulo vai falar aqui. Então, que tipo de pessoas eram essas? Eles eram pessoas que ao mesmo tempo viviam essa coisa, né? As pessoas gostam desse tipo, né? Eu me lembro, contei a história para vocês aqui, de um rapaz que começou a namorar e falou: eu vou trazer a minha namorada para você conhecer. Eu falei: tá, que bom, né? E aí um dia no culto, né, tô vendo ele sentado com uma mocinha, e aí ele chegou perto de mim, trouxe a mocinha e falou assim para ela: esse aqui é o meu pastor. Ela falou: meu Deus. Ninguém riu aqui, né? É porque eu tinha o cabelo comprido na época, então assim, chocava mais, né? Meu Deus, ela olhou e eu era tudo aquilo que ela não esperava que eu fosse, né? Ela estava esperando o pastorzinho de terninho, né? O Josué estava lá em casa hoje, e quando estava chegando a hora de vir pro culto, ele falou: cadê o terno? Me deu uma zoada, né? Eu nunca vou botar, Josué, o terno. Quem sabe um dia, né? Quando eu morrer, pode botar o terno. Mas tem um tipo que as pessoas, de fato, esperam que corresponda à sua expectativa, né? Uma outra vez eu estava passeando no parque aqui, no Henri Paul, pela manhã, contei até isso lá em casa hoje, e um rapaz veio na minha direção e perguntou: tem fumo aí? Eu fiquei meio chocado. Fumo? Como assim? Será que ele quer fumar um cigarro? Tá achando que eu sou fumante? Ele falou: maconha. Eu falei: pô, o cara tá confundindo com o traficante, velho. E eu fiquei: não tenho não. Acho que na semana seguinte eu encontrei com ele de novo. Eu falei: vou lá falar com o cara. Eu falei assim: aí, tudo bem? Ele: tudo bem. Tá lembrado de mim? Tô. Você perguntou se eu tinha maconha. Pois é, tem? Eu falei: não. Mas, cara, você pediu maconha para um pastor. Ele falou: pastor. Pastor, tá brincando, né? As pessoas esperam, né? Tem uma expectativa, porque existe um padrão. De fato, o que estava acontecendo naquele tempo eram esses homens, eles vendiam peixe assim. Era, sabe uma coisa, né? Quem sabe a desenvoltura na hora de falar, né? O tipo de personagem que eles representavam, né? Aqueles que eram de fato pessoas louváveis, que não se casavam, né? Nós não nos casamos porque nós não comemos esse tipo de coisa, né? Alguém disse para mim assim: ó, você está tomando vinho? O vinho que Jesus tomava não tinha álcool. Eu falei: sério? Não me parece. Eu falei: tome cuidado, porque no dia que Jesus voltar e sentar com a gente para cear e tomar o cálice de vinho que ele falou que voltaria para tomar, você vai dizer assim: não, Jesus, por favor, eu não bebo. Aí Jesus falou: mas eu bebo. Pois é, não concordo. Alguma coisa assim, né? Porque esse tipo de espiritualidade é furada. Isso é legalismo. Sabe o que é legalismo? É você ser literal nas coisas. Mas ao mesmo tempo que os gnósticos, eles vendiam esse peixe, né, de algo maior, eles eram promíscuos. Isso aí que é o hilário da coisa.
Porque eles diziam que a carne era tão insignificante, que você podia viver de qualquer maneira, na imoralidade. Aquilo não tinha a menor importância, porque o que importava era o espiritual. Porque no final da história o legalismo é muito parecido com a hipocrisia, porque esconde isso. Legalismo no final da história é uma grande maneira da gente tentar soar algo bonito enquanto não se é bonito. O legalismo é assim, porque o oposto do legalismo é de fato você ser espontâneo. O oposto do legalismo é a espontaneidade. Porque quando você dá o dízimo, porque tem que dar o dízimo, senão vai para o inferno. Aí você vem aqui cheio de medo, eu dou o meu dízimo porque quem não... Esse tipo de discurso que a gente ouve por aí. Isso é mole. Fazer isso é fácil. É só você pegar a lei e botar no bolso e dizer: eu vivo segundo os 10 mandamentos, os 10 passos, as 10 doutrinas. Agora, ser de fato alguém espontâneo que faz por amor, que faz na intensidade da paixão, é que é outra parada. Porque aí tem que estar apaixonado, porque aí tem que estar amando, porque aí não tem lei, não tem nada escrito no papel para você fazer. E o evangelho não é isso, afinal de contas? Jesus falou: quais os 10 passos para chegar no céu? Cadê isso que eu não sei? Existe isso? Quais os 10 passos para agradar a Deus? Quais os 10 passos para de fato conquistar a sua salvação ou a santidade? A gente sabe que é necessário a gente ter algumas regras para se viver bem, como por exemplo, ter uma leitura bíblica diária, ter uma vida de oração, e muitas vezes vai exigir de você sair da sua zona de conforto, se organizar. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre pessoas que foram alcançadas na espontaneidade do amor de Deus, e por terem sido alcançadas, eles correspondem à mesma expectativa. Não é sobre leis, não é sobre o sexo, porque senão a gente está roubado. Porque se um dia a gente tentar disputar com Jesus ou com Deus quem é o mais certinho, quem é o mais cumpridor de alguma coisa, a gente está roubado. E o evangelho não foi por amor, única e exclusivamente por amor. E o que o legalista faz? Eu cumpro as regras. E quando ele diz que cumpre as regras, que tipo de salvação o alcançou, senão a de salvar-se a si mesmo? Já pararam para pensar nisso? O legalista é isso, ele se salva. Ele se salva, ele não precisa de Jesus, porque ele cumpre, porque ele guarda, porque ele faz, porque ele é o exemplo máximo. Isso, embora os contornos sejam semelhantes ao evangelho, o centro não é. O centro está em si mesmo. O centro é sobre qualquer outra coisa senão Cristo. E a gente tem que tomar muito cuidado, está dizendo Paulo, para a gente não ser hipócrita, não tentar viver uma vida de mentiras, mas para a gente não ser legalista, acabar achando que a santificação, ou de fato o louvor a Deus, ou uma vida de alguém que deseja agradar o coração do Pai, é aquele que está arrumando para os 10 passos para alcançar alguma coisa. Não é pelo seu esforço, não é pelo meu esforço, é graça, única e exclusivamente graça. Se no primeiro momento uma espiritualidade falsificada é hipócrita, no segundo momento ela é legalista, no terceiro momento, vai dizer o apóstolo, ela é ingrata. Ingrata. Ele vai dizer assim, versículo 4: visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Eles faziam de fato uma espécie de dieta espiritual, Aí essa aí quem sabe vai vender na internet, Porque tem a dieta para emagrecer, dieta para ficar fortão, dieta para o cabelo crescer, dieta para mais o que, Para tanta coisa, Dieta espiritual, Se você não comer esse, aquele alimento, você está bombando no negócio, Você está espiritual, porque era o que eles faziam. Mas Paulo vai dizer, não existe nada disso. A palavra dele fala, todas as coisas criadas por Deus são boas. É óbvio que eu não estou falando aqui de maconha, José, então eu posso falar maconha, foi criado por Deus. Não é sobre isso, e nós não somos tão estúpidos, para chegar a esta conclusão. Mas de fato, que tipo de alimento, afinal de contas, é o alimento que Deus deu, e que tipo de alimento é o alimento que Deus não deu, que ele é ofensivo? Em se tratando de alimentação, isso é muito ridículo, Você vê que tem grupos aí que não comem carne, Outros não comem carne de porco. Uma vez a gente estava a gente fez um almoço, em Minas,
e cada um levou um prato, né? E em Minas se come muita carne de porco, né? Que eu adoro. Então alguém levou a carne de porco lá, e uma irmã, eu não quis comer naquele dia porque eu já tinha comido outra coisa, na verdade eu estava satisfeito. Aí ela falou assim: provou o porco? Eu falei: não. Ela falou: ah, você também não come, né? E eu falei assim, eu fiquei pensando, o que ela quis dizer com isso? Como assim? Não, porque porco está na Bíblia, né? Por que porco está o que na Bíblia? Não posso falar agora que eu vou comer. Ah, não, vou lá provar então. Eu falei: tá bom, né? Mas como assim, né? Como assim? Porque o porco contamina espiritualmente a gente. É o vinho que contamina espiritualmente você, é a cerveja, é a cachaça que é pecado, é o cigarro que é pecado, é esse tipo de coisa que o Evangelho fala. É sobre comer, é sobre, sei lá, que tipo de conteúdo moral tem numa garrafa de cerveja, convenhamos. Eu não estou defendendo aqui nada, eu estou querendo levar a gente a uma reflexão, porque esse tipo de comportamento ele é anti-evangelho. Você pode dizer, conduz ao alcoolismo, mas tem pecado na garrafa. Tem pecado no conteúdo, tem pecado no vinho. Quer dizer, aquele falsificado lá é pecado você tomar, mas o original, né? Porque você comprar vinho falsificado, você está, né, investindo justamente na ilegalidade da coisa, né? O churrasco, a carne de porco, Paulo vai dizer: se escandaliza teu irmão que você não faça. Mas em si tem problema. Se você começa a achar que tem, eu tenho preocupações, porque pode ser que você não tenha entendido o negócio. Não é sobre isso, caramba. Não é sobre o que você pode e você não pode comer, porque tudo, vai dizer Paulo, foi santificado por Deus, é para nós. E aquele que de fato passou por uma transformação e entende o amor de Deus, ele é grato por isso. É grato. E isso é algo interessante. O José estava me contando uma história hoje pela manhã que eu achei muito interessante, porque ele conta a história de um missionário, né? Africano, o cara era. E ele vai ficar na casa de alguém. Era um pastor, né? Que veio de uma região muito pobre. E aí chegou lá, era um frango, né? Pro almoço. A história que ele me contou. E eles pedem para ele servir primeiro, né? A gente às vezes faz assim, né? A hospitalidade não serve primeiro e tal. E ele não queria, porque de onde ele vinha, me contou Josué, quem comia primeiro eram os pais, né? O pai primeiro, a mãe depois o irmão mais velho e o mais novo. Se sobrasse, comia. Se não sobrasse, o problema é seu, meu amigo. Você tá, né? Tem que andar alguns quilômetros para comer a coxa do frango, né? E aí ele falou: não, você pode pegar primeiro. Aí ele falou: posso pegar a coxa? O meu sonho, né? A história diz que é verdade, né? Meu sonho é comer a coxa do frango. Eu nunca comi a coxa do frango. E eles ficaram assim, assustados, né? Caramba, como é isso? E como tinha mais gente para almoçar e o frango só tem 2 coxas, ele estava preocupado, né? Se alguém poderia ali desejar comer. Não, você pode comer. E aí diz que quando ele pegou a coxa do frango, botou no prato, serviu a alimentação, ele disse: dá licença, foi para o banheiro agradecer pela coxa do frango. Parece. E aí quando ele voltou, tinha mais frango. E aí nesse segundo, teve um repeteco, o cara que nunca comeu a coxa do frango tem que ver lá 4 coxas, então vamos de novo, né? E diz que ele ajoelhou na sala mesmo e agradeceu a Deus a oportunidade de estar se alimentando com a coxa de um frango. Pra gente, a coxa do frango vai até pro lixo, né, às vezes. Mas o que Paulo está falando é que a espiritualidade genuína, ela é grata. É grata. A falsificação é ingrata. Por isso que a ingratidão leva a gente a tentar dar um jeito na salvação, sabe? A gente dá um jeito, porque a morte de Cristo na cruz não é o suficiente. Eu preciso dizer que não como algumas coisas. Que algumas coisas que Deus criou para mim não servem. Como Jesus, quando vier cear com a gente. Não, Jesus, eu não bebo esse tipo de coisa. Isso é ingratidão. O que nos leva, quem sabe, não é saltando da linha, eu diria, horizontal, central aqui do texto, mas dizer que, de fato, se nós entendemos o que é o Evangelho, o que é a salvação, o que foi a morte de Cristo na cruz, nós nos tornamos criaturas extremamente gratas por tudo que Ele tem feito. E às vezes a gente, na nossa intimidade com Deus, né, desenrola aquela lista de pedidos para o ano de 2019, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor aquilo. Mas e a gratidão por tudo que Ele fez até agora? Por tudo que Ele vai fazer? Você fez essa oração esse ano? Ano passado, ano retrasado? Não é: Senhor, muito obrigado pela comida, e amém, e comer não. É botar o joelho no chão e falar: Senhor, cara, muito obrigado, porque olha o que você fez para mim. Olha o que você fez por mim. Eu não sou merecedor de nada disso. Eu sou tão pequeno.
E o Senhor tem me tratado com tanta misericórdia, com tanto amor, com tanto carinho. Porque o oposto disso é o legalismo, é a hipocrisia, é a ingratidão diante do que Deus tem feito para a gente. A ingratidão vai se manifestar quando nossos sonhos são frustrados, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando a gente de fato olha e a gente não tem nenhum tipo de saciedade para com a vida que nos cerca. Não tá bom. E quem sabe Deus fala assim, como assim não tá bom? Eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado do tempo todo, mas não tá bom. Um dia desse o Luca estava querendo um presente que era o escorpião da Hot Wheels, né? Quem foi lá em casa ou quem teve, ele trouxe para cá um dia, tá? É um escorpião que você aperta o botão, que o troço é desse tamanho, mas sai dando com as garras, fazendo um negócio assim que dá até medo, né? Ah, menino, né? Curtiu. Aí eu falei assim para ele, papai vai dar se você comer bonitinha a comida, né? Durante um mês foi o trato. De um mês o menino foi fino, velho. Um mês, falta quanto, pai? Falta 10 dias, né? Falta quanto? Aí, pô, no dia 30, papai, meu escorpião. Pô, tem que cumprir, né, velho? Fui lá, R$137 de escorpião. Porque essa comida saiu bem cara, comprei escorpião. Aí ele falou assim no carro, esse é o dia mais feliz da minha vida. Ele falou, eu falei assim, olha só, velho, até quando, né? Quando ele chegou em casa, rodou, ele falou assim, pai, eu quero o outro. Que outro? Tem um tubarão. Não, o negócio foi o do escorpião. Não, mas o escorpião sozinho não dá pra lutar com ninguém. Precisa do tubarão pra lutar. Aí a avó deu o tubarão, né, velho? E o tubarão aperta o botão e sai mordendo, cheio de dente. Peraí. Pô, ele, agora eu tô feliz, né? Até quando, eu pensei. Até a hora que ele chegou, papai, agora tá faltando o dragão. Só que o dragão é 200 e pouco, né? Aí eu já falei assim, pera lá. Sentei com ele, papai te deu presente, vovó te deu presente, mas você não tá feliz. Isso é ingratidão. Ele não entende, né? Ele quer brincar, ele quer todos os brinquedos do mundo, né? Mas o conceito já está lá. Porque papai cuida da gente, papai dá carinho pra gente, papai nos dá presentes, papai nos ama tanto a ponto de enviar o único filho para a cruz. Mas a gente nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito. E a gente está sempre olhando para ele com uma cara amarrada, né? Olhando para a vida de maneira desgostosa. Porque quem sabe a gente busque algo mais e não está entendendo que Deus tem dado tudo para nós. Então, se no primeiro momento a falsa espiritualidade é a hipocrisia, no segundo momento é o legalismo, no terceiro é a ingratidão. E eu acredito que aqui não tem isso. Somos gratos por tudo que ele tem feito. Como dizia a música, né, que o Leonardo tanto gosta de tocar, as músicas de 40 anos, 50 anos atrás, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer, não é? Amém? Amém.